Olá, membros do Estranho Clube, eu estou aqui mais uma vez com vocês em um novo vídeo, e dessa vez é um vídeo mais curto do que o normal. E eu sei que eu tinha prometido outro tema, mas eu não pude deixar de falar sobre isso, que é por que você deveria usar Linux em 2026? E antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas pela demora em ter novos vídeos, e a razão de eu ficar ocupado foi com a faculdade, uma vez que eu tenho bastantes responsabilidades na faculdade, por conta disso tinha ficado inviável na correria trabalhar nos vídeos. Mas agora que estou bem mais livre, eu prometo que vai ser mais alguns conteúdos e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Dois mil e vinte e cinco é o ano em que se utilizar computador se tornou uma tarefa árdua, especialmente para os amantes de games. As IAs vieram para estragar totalmente a experiência de se usar computador, trazendo consigo um aumento colossal no preço da memória RAM, das placas de vídeos e SSDs, e que deve continuar a aumentar, segundo as notícias. Soma-se a isso o fato de que os computadores mais antigos se tornaram defasados com o fim do suporte ao Windows 10, principalmente aqueles que literalmente não podem fazer o upgrade para o Windows 11, mesmo que fossem rodar mal ele. E falando em Windows 11, a Microsoft vem enchendo ele de mais e mais funções de IA, além de encher o sistema cada vez mais com bloatware, ou seja, aplicativos inúteis que só estão ali para encher o saco. Também tem o fato de que o Windows 11 tem anúncios e eu nem preciso dizer que você nem pode desinstalar o Microsoft Edge. É nessa realidade autoritária e cruel que se encontra uma luz no fim do túnel, não só para salvar seu PC antigo ou de desempenho mediano, mas também para lhe dar uma forma mais satisfatória de ser usar o computador. Então embarquem comigo nessa aventura. Eu separei alguns tópicos e alguns motivos do porquê você deveria usar Linux em 2026, e eu gostaria de frisar que todas as gameplays de fundo foram gravadas rodando no Linux, então podem tirar suas próprias conclusões. Para começar, eu queria falar um pouco sobre a minha experiência com Linux, e ela começou em 2019, quando o meu tio me deu um notebook muito bom que ele tinha, um MSI Stealth GS70, que eu vou deixar na tela aí as configurações dele. Mas tinha um porém, ele vinha com o sistema operacional Ubuntu Linux, que eu nunca tinha usado, o que logo de cara me deixou confuso, já que eu nunca tinha tido usado na vida outro sistema que não fosse o Windows. E para surpresa de todos, eu gostei, era um sistema bem legal e prático. E eu não demorei para pegar o jeito, era bem fácil. Porém eu não sabia que a Steam a essa altura já tinha o Proton, que é uma camada de compatibilidade que traduz códigos do Windows para o Linux e que funciona simplesmente apertando uma opção dentro da Steam. Isso permite que você jogue todos os jogos de Windows no Linux. Por conta de não saber sobre isso, eu não podia jogar muitos jogos, ficando restrito apenas aos jogos já nativos de Linux, como Team Fortress, jogos indies e emuladores. Depois de cerca de um ano usando esse Linux, eu troquei para o Windows 10 e fiquei usando ele até 2024, quando tudo mudou. Eu comprei um Avel BS Storm 350, que eu também vou deixar as configurações na tela. E ele não veio instalado com nenhum sistema, mas sabendo que o Windows 11 tinha acabado de lançar, eu tive que instalar e, para minha surpresa, era horrível. O Windows 11 chegou bugado, feio e cheio de aplicativos inúteis, além de ser muito mais pesado e utilizar bem mais recursos para fazer às vezes menos que o meu Windows 10. Por conta disso, nesse ano de 2025, eu tive que fazer o impensável. Eu instalei o Linux Mint junto do Windows 11. Então, essencialmente, tenho dois sistemas no meu computador. E o que aconteceu foi que eu me apaixonei de verdade pelo Linux. Simplesmente agora meus jogos rodavam com mais FPS, o sistema é mais bonito, rápido e prático, utilizando menos recursos. Nesse ano, eu até mesmo consegui recuperar o notebook horroroso da minha namorada com a ajuda de Linux, e ela simplesmente está amando. Ela está jogando The Sims, que antes rodava 50 FPS, agora roda 100, 120 com as DLCs, além de conseguir rodar TF2 a 150, 140. São jogos que ela joga, então tá bem aceitável. Ela tá gostando e consegue usar pro dia a dia, pra faculdade, pra tudo. E agora que eu compartilhei minha história com Linux, eu vou contar alguns motivos para usar Linux em 2026. O motivo número um é a variedade. O Linux ele é um sistema operacional feito para atender todos os gostos. Por ser de código aberto, ou seja, que qualquer um pode modificar, ver o que está sendo feito e distribuir do jeito que quiser, existem inúmeros Linux por aí, cada um com suas vantagens e público-alvo. Para iniciantes, eu recomendo distribuições Linux que são um pau para toda obra, como Linux Mint, Zorin OS, Pop OS, mas como eu disse, existem distribuições para tudo. Se quer focar em games, use Bazart, se quiser reviver uns computadores pré-históricos mesmo, use MX Linux,
Com o Linux o céu é o limite. Cada Linux tem sua particularidade, podendo ter ambiente de áreas de trabalho diferente, sendo uns mais leves, outros mais pesados que focam em beleza, gerenciadores de janelas diferentes, enfim, o céu é o limite. O motivo número 2 e um dos melhores é a performance. O Linux naturalmente utiliza a melhor das peças de computador por ser bem mais otimizado e leve, o que não só pode reviver computadores antigos, sendo muito bom para computadores que não podem migrar do Windows 10 para o Windows 11, como também é muito bom para computadores bons, com os que têm placa de vídeo AMD ou processadores Intel. Embora muitos digam que utilizar NVIDIA no Linux seja horroroso, eu mesmo tenho uma RTX 3050 e o que eu fiz foi apenas selecionar no painel de drivers o que corresponde ao mais atual para minha placa de vídeo e pronto. E funcionou, sem muita dificuldade. Enquanto no meu sistema Windows, o sistema sozinho, sem nada aberto, utiliza 8 GB de RAM, às vezes menos, às vezes mais. No meu Linux Mint, o sistema utiliza apenas 1,5, às vezes até menos. Mas, obviamente, como tudo no Linux, sempre é possível ir além. Existem interfaces gráficas tão leves como XFCE, LXDE e Mate, que o sistema não utiliza nem 1 GB de RAM para funcionar, o que é simplesmente incrível. Eu testei o Ubuntu Linux no PC do meu amigo e estava usando 700 MB, não usava nem 1 GB. Era incrível. Especialmente em jogos, eu prefiro muito mais jogar no Linux do que no Windows, visto que melhora o FPS em muitos jogos. Além disso, o Linux é bem mais rápido para abrir programas e também trava bem menos, o que para mim é um ponto muito positivo. O motivo número 3 para mim é que o Linux vem melhorando sua compatibilidade com programas. Antigamente o Linux tinha grandes problemas com compatibilidade de programas, especialmente com jogos, mas hoje em dia as coisas mudaram. Para jogos existe a Steam, que roda os jogos nativamente, ou com a ajuda do Proton, né, que eu expliquei antes, como os jogos que eu jogo sendo Overwatch 2, Team Fortress 2, CS2, Cuphead, Hollow Knight, The Sims 4 e tendo até testado alguns jogos mais pesados como Cyberpunk, Baldur's Gate e Clair Obscur. Além dos jogos da Steam, você também pode rodar os jogos da Epic Games, da Amazon e GOG a partir do Heroic Games Launcher. E falando de aplicativos do dia a dia, eu utilizo o Spotify, Discord, Firefox, que é o meu navegador, Audacity, que é o que eu estou usando para gravar o áudio agora, e o OBS, que eu usei para gravar a tela. Nativamente sem problemas, mas para aplicativos que não rodam no Linux, você pode instalar o Bottles, ou garrafas, né, como está escrito no meu computador, que de uma forma simples funciona para instalar arquivos de aplicativo de Windows no Linux, e com isso eu instalei o Notepad++, por exemplo, que é um editor de texto que eu uso bastante. Além disso, no Linux existem bastante alternativas para programas famosos, totalmente de graça, como o OnlyOffice e o LibreOffice para substituir o pacote Office, sendo o OnlyOffice o programa que eu usei para escrever o roteiro. O GIMP para editar imagens e o DaVinci Resolve para edição de vídeo, que é o mesmo que eu uso no Windows para editar. E com o tempo, mais e mais aplicativos acabam ganhando suporte para o Linux. O motivo número 4 para mim é customização. No Linux, o seu computador é seu e, portanto, você pode fazer o que quiser nele. Tipo, literalmente, se eu quiser colocar um comando que exclui o PC inteiro, eu posso. Mas brincadeiras à parte, já que quase ninguém faria isso, eu acho. O que realmente é interessante na customização do Linux é a capacidade de mexer em literalmente tudo. Eu consigo mudar meus ícones, cursor do mouse, barra de tarefas, terminal e até mesmo trocar a interface gráfica se eu quiser. Além disso, usuários avançados podem modificar o sistema e suas configurações padrão para torná-lo ainda mais rápido. Alguns até escrevem seu próprio código para ele ficar mais rápido, mas aí já é outro nível. E eficiente do que ele já é. E até fazer o famoso Rising, que é uma customização extrema do Linux que eu morro de preguiça de fazer, mas acho muito lindo. Como essas aí que estão de exemplo na tela de alguns usuários, sendo a minha bem mais humilde. Outro ponto que talvez não seja muito grande, mas é importante se falar, é o terminal. Se no Windows ele é uma ferramenta esquecida, aqui ele é uma ferramenta bastante usada, mas mesmo que você possa ignorar ele e usar as opções gráficas, como a própria loja de aplicativos ou coisas do tipo, aqui ele acaba sendo bem útil. No meu caso, eu uso apenas para instalar aplicativos de forma rápida, e além dos que aplicativos não tem na loja, né? E também para atualizar os repositórios de aplicativos, mas já usei para várias coisas, como aumentar a taxa de atualização do monitor, porque o monitor não reconhecia o computador direito, então eu tive que aumentar de 60 Hz para 144, mas enfim.
Mas eu conheço gente que assiste anime pirata através do terminal, então tem bastante coisa para você fazer. Então considero que ele seja um bônus, mas é uma ferramenta muito útil nas mãos de quem se dedica a aprender ele. O motivo número 6 para mim é privacidade e segurança. O Linux é naturalmente mais privado do que o Windows por não ter a Microsoft verificando o que você faz o tempo todo, além de ser mais seguro por existirem bem menos vírus como no Windows. Esses são alguns motivos de por que você deveria usar o Linux, mas entre todas essas vantagens, existem também desvantagens, que embora sejam poucas, devem sim ser citadas para não te enganar é, nesse convencimento que eu estou tentando fazer, digamos assim. O Linux, por não ser da Microsoft, não tem compatibilidade com o ecossistema da Microsoft. Então, isso quer dizer que o pacote Office só funciona apenas no navegador, devendo ser usado por lá da mesma forma que o Google Docs funciona, por exemplo, o que é muito chato para algumas pessoas. Então, se você não consegue viver sem pacote Office, eu não recomendo muito, caso não esteja disposto a testar novas formas de se utilizar programas que você já usava, como usar pelo navegador ou usar outras opções de código aberto, como o LibreOffice, que são até de graça. A segunda desvantagem, o Linux às vezes pode não funcionar com peças genéricas. Talvez seja um problema que aconteceu na minha vivência e que não aconteceu com ninguém, mas eu já vi acontecendo. Meu amigo tinha uma placa de Wi-Fi genérica chinesa e por isso ele não conseguia usar o Wi-Fi no computador, apenas via cabo. E só mudou quando ele comprou uma placa de Wi-Fi de alguma marca comum. Então, se o seu computador não tem peças de marcas comuns, tem peças genéricas, talvez eu não recomende, para evitar a frustração. Mas pode ter sido um problema que aconteceu apenas na minha vivência. E a terceira desvantagem: o Linux não tem suporte nativo aos softwares da Adobe, como o Photoshop, e por conta disso é uma frustração terrível para essas pessoas usar o Linux, sendo melhor continuar no Windows nesse caso. E bem, essas são as maiores desvantagens que eu vejo em usar o Linux. E minha dica para usar Linux é a seguinte: se você não for uma pessoa que entende minimamente computador, use apenas e estritamente Linux, que já vem com tudo funcionando logo de cara da mesma forma que o Windows, ou seja, com os drivers todos certinhos, placa de vídeo funcionando bonitinho e afins, porque senão você pode ter dor de cabeça se não souber colocar as coisas para funcionar. Então escolha distribuições que funcionam direto da caixa, como o Linux Mint Cinnamon, que é o que eu uso, Pop! OS, Ubuntu, Zorin OS e Fedora. Então seja honesto consigo mesmo e não invente moda. Não tente ser o Edward Snowden usando Arch Linux, Kali Linux ou algo do tipo logo de cara, porque se sua primeira experiência com Linux for uma tela preta, você vai acabar falando mal de Linux para todos pro resto da vida. Mas se você se interessou por Linux, mas ainda não tem certeza, procure um vídeo do Dio Linux que eu vou deixar nos comentários explicando como fazer uma virtual machine, ou seja, uma máquina virtual dentro do seu computador que roda Linux, sem que você precise desinstalar o Windows para testar o Linux antes de instalar ele, para você saber se você pode gostar ou não. Mas então, o vídeo de hoje foi isso. Tentem abrir seus horizontes no uso de computadores e se estão procurando algo mais rápido, eficaz e bonito e seguro, privado, deem uma chance ao Linux e sejam felizes. Muito obrigado, espectadores do Estranho Clube, por me darem atenção e até a próxima.